A proposta desse trabalho foi escolher um artista regional, uma obra desse artista e a partir daí criar uma pintura ou uma escultura inspirada nessa obra, mas trazendo dois temas principais que seriam as cores complementares e o neoconcretismo. Contextualizando vocês brevemente sobre o que é o neoconcretismo, foi um movimento artístico que aconteceu no Rio de Janeiro na década de 60, trazendo um rompimento do concretismo e a aproximação da arte com a vida, cuja ideia central é que o objeto tem expressividade, subjetividade e sensibilidade. Alguns exemplos do que a gente pode encontrar no neoconcretismo seria a desmaterialização do geometrismo puro e, por exemplo, a participação do público com a obra, que torna ela viva e completa. Então, trazendo a ideia do neoconcretismo de forma visual, nós temos aqui a obra e nós temos aqui o espectador de forma contemplativa. Qual é a proposta do neoconcretismo? É fazer com que essa obra e o público, o espectador, se completem. E por que torna ela viva? Porque a partir do momento que ele tem essa interação com a obra, ele tem uma percepção de diferentes significados, diferentes cores, diferentes sensações, diferentes sentimentos. Então, isso torna a obra viva e torna a obra completa. E sobre as cores complementares? Nós aprendemos na escola que são cores primárias, secundárias, terciárias, mas o que são essas cores complementares? São cores que ficam completamente opostas umas das outras dentro do círculo cromático. Isso faz com que elas ofereçam um grande contraste entre si. Por exemplo, amarelo e violeta, vermelho e verde. Então, se você pegar o círculo cromático e fizer o cruzamento dessas cores que ficam opostas no círculo cromático, você vai ver todas as combinações de cores complementares que a gente tem dentro da nossa gama extensa de cores. A artista que eu escolhi para esse trabalho foi a Violeta Franco, pintora, desenhista e gravadora, nasceu em Curitiba em 1931. Estudou pintura com Guido Viaro e gravura com Poti Lazarotto. Teve um papel fundamental para o desenvolvimento da arte moderna no Paraná. E em 1949 fundou em seu ateliê a Garaginha, espaço destinado a encontros e discussões com artistas e intelectuais, transformando-se em um importante centro de reuniões modernistas. Em 1957 mudou-se para São Paulo, onde estudou História da Arte no Museu de Arte de São Paulo. Retornou a Curitiba em 1970. Foi diretora do Centro de Pesquisas e Informações do Museu Guido Viaro em 1976 e diretora do Ateliê de Gravura do Centro de Criatividade de Curitiba em 1979. Faleceu em Curitiba em 2006. A obra da Violeta que eu escolhi para inspirar o meu trabalho foi Estudo para a Gravura 2, feito com caneta hidrográfica sobre papel e atualmente faz parte do acervo do MUM. Duas coisas principais que eu me pergunto quando eu vou olhar uma obra de arte é qual é o sentimento que ela me passa e qual é a ideia que ela me passa. Uma das primeiras coisas que me chamou a atenção foi a utilização das cores, são cores complementares, e essas duas peças do lado direito que tem tons de laranja e vermelho me lembraram em muito as folhas aqui do meu jardim, quando elas estão no último estágio, já vermelho alaranjadas. E outra ideia também que essa obra me trouxe foi porque eu senti uma vontade imensa de pegar essa peça vermelha e encaixar ela nessa peça maior que nós vemos do lado esquerdo. Então eu queria trazer essa ideia para minha obra, essa inspiração para minha obra, para que eu pudesse fazer com que o espectador pudesse interagir com essa obra. No processo de criação dessa obra, eu quis pegar e utilizar a ideia e o sentimento que a obra da Violeta me passou. Então eu fui no meu quintal, peguei as folhas das cores que eu queria. Eu gosto de trabalhar esse elemento natureza e arte. Fiz uma peça maior usando as cores complementares, Eu escolhi o laranja e o azul, o verde e o vermelho. Transpassei também essas cores para as folhas, Eu queria pegar a obra da Violeta e trazer com uma ideia de que eu pudesse interagir com ela. Então, ao final, depois do processo de secagem, eu peguei uma caneta preta e vi
como foi, conforme a tinta foi secando no papel, ela foi fazendo uns desenhos, então eu ressaltei esses desenhos com a caneta. Bom, então essa é a minha obra finalizada. Eu fiz todas as peças dela móveis, tá? Justamente para que a gente possa participar da obra, né? Essa obra ela é participativa, então conforme a gente vai movimentando as peças, vai gerando significados diferentes, tá? Então, por exemplo, aquela vontade que eu senti de ligar aquela peça no desenho principal, aqui eu posso realizar. E ela transforma essa obra num significado só de eu ter movimentado essa peça, como no caso a fluidez do vermelho, né, que passa para dentro da folha. Então, trocando de peça, a gente pode movimentar e de novo ligar um desenho no outro, uma cor na outra, né? E não só nesse formato, mas a gente pode movimentar de diversas maneiras diferentes, conectar em lugares diferentes, fazer de formas diferentes. Isso faz com que a obra tenha essa vida e ela seja completa por poder expressar todos os significados que ela tem conforme você vai movendo as peças, conforme o seu desejo e sentindo, né, os significados e aquilo que a obra tem para te dizer.